caso a palavra confrontar, né, do hebraico aqui, que ela é kadam, encontrar-se, confrontar e diante, estar perante. Esse verbo ocorre 27 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. É frequentemente usado em contexto marcial. Tais confrontações podem ser calmas, como na reunião de aliados, pois o proveis kadam das bênçãos de bondade, Salmos 21:3. Também podem ser hostis, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me, kadam, laços de morte, 2 Samuel 22:6. Congregação é edá, congregação. Esta palavra pode ter etimologicamente o significado de companhia reunida para certo propósito, semelhante às palavras gregas sunagogue e eclesia, das quais são derivadas das palavras sinagoga e igreja no uso comum. Edá diz respeito a um grupo de pessoas, ocorre 149 vezes no Antigo Testamento, a maioria do livro de Números. A primeira ocorrência está em Êxodos 12:3, onde a palavra é um sinônimo de kadal, assembleia. O significado mais geral de edá e é grupo, quer de animais como enxame de abelhas, Juízes 19:8, multidões de touros, Samuel 68:30, e congregação das aves do céu, Oséias 7:12, ou de pessoas como congregação de justos, Salmos 1:5, ajuntamento de malfeitores, Salmos 22:16, ajuntamento de povos, Salmo 7:7. A referência mais frequente é a congregação de Israel 9 vezes, a congregação dos filhos de Israel 26 vezes, a congregação 24 vezes, ou toda a congregação 30 vezes, os anciãos Levíticos 4:15, os cabeças das casas dos pais, Números 31:26, e os maiorais, Números 16:2, eram consolados no cargo da congregação a fim de ajudar Moisés e fazer um governo justo. Ajudar a Moisés a fazer um governo justo. A tradução da Septuaginta é sunagogue, lugar de assembleia. Moed, lugar designado para reunião. O substantivo moed aparece no Antigo Testamento 222 vezes, das quais 160 vezes estão no Pentateuco. Os livros históricos são os imediatos na frequência do outro, 27 vezes. A palavra moed também seu significado básico de desigrejado, mas varia no que tange ao que está de acordo ou designado conforme o contexto, o tempo, o lugar ou a própria reunião. O uso do verbo em Amós 3:3 é ilustrativo. Andarão, pois, juntos se não estiverem de acordo? Queriam eles concordem no tempo ou no lugar de reunião, ou na própria reunião, é ambíguo. O significado de moed é fixo no contexto da religião de Israel. Primeiro, as festas vieram a ser conhecidas como tempos designados ou festas fixas. Estas feras eram prescritas claramente no Pentateuco. A palavra se refere a qualquer festa ou festa de peregrinação, como a Páscoa, Levíticos 23:5, o Pentecostes, Levíticos 23:15, e a festa dos tabernáculos, Levíticos 23:33, o dia da expiação, Levíticos 23:27. Deus condenou as pessoas por observarem o moed ritualmente. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Isaías 1:14. O termo moed também significa lugar fixo, onde este uso não é frequente. Eu subirei ao céu e acima das estrelas exaltarei meu trono, e no monte da congregação moed, que assentarei de banda dos lados do norte. Isaías 14:13. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Jó 30:23.
e em ambos os significados de moed, tempo fixo e lugar fixo, um denominador comum é a reunião de duas ou mais partes em certo lugar e momento. Daí o uso de moed como reunião. Porém, em vista da similaridade do significado entre lugar designado ou tempo designado e reunião, os tradutores têm real dificuldade em dar uma tradução adequada em cada contexto. Por exemplo, o Senhor apregoou contra mim um ajuntamento moed. Lamentações 1:15 poderia ser lido: ele chamou um texto designado contra mim, ou ele chamou um exército contra mim. A expressão tenda da congregação é tradução do hebraico Ohel Moed, tenda da reunião. A expressão ocorre 139 vezes, principalmente em Êxodo, Levítico e Números, realmente em Deuteronômio. Significa que o Senhor tem um lugar designado no qual sua presença é representada e pelo qual os israelitas estavam certos de que o seu Deus estava com eles. O fato de a tenda ter sido chamada de tenda da reunião significa que o Deus de Israel esteve entre seu povo e que se poderia chegar a ele em certo tempo e lugar que eram fixos e a ad no Pentateuco. Em Êxodo 28:43, esta frase é traduzida por tenda da congregação porque os tradutores perceberam que o substantivo da congregação é derivado da mesma raiz que moed. Os tradutores da Septuaginta tiveram dificuldade semelhante. Eles notaram a relação de moed com a raiz de testemunhar e traduziram a expressão Ohel Hamoed por tabernáculo do testemunho. Esta expressão foi apanhada pelo Novo Testamento, e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Apocalipse 15:5. Dos três significados, o tempo designado é o mais básico. A expressão tenda da reunião acentua o lugar da reunião. A reunião em si é geralmente associada com o tempo ou lugar. A Septuaginta tem as seguintes traduções de moed, kairos, tempo, eort, festa, festival. Palavra consumir. Palavra consumir no hebraico é kala. Cessar, acabar, parecer, completar. Este verbo ocorre na maioria dos idiomas semíticos e em todos os períodos. No hebraico ocorre na Bíblia cerca de 210 vezes e na literatura pós-bíblica a palavra não aparece. No aramaico bíblico, basicamente a palavra significa cessar ou parar. A palavra kalá se refere ao fim de um processo ou ação, como a cessão de Deus criar o universo, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, Gênesis 2:2, primeira ocorrência da palavra. A palavra diz respeito ao desaparecimento de algo e consumida a água do odre, Gênesis 21:15. Finalmente, calar é usada para dizer chegar a um fim ou ao processo do fim. A farinha da panela não se acabará, 1 Reis 17:14. O termo calar tem também a conotação mais positiva de completar algo com sucesso. Primeiramente, Reis 6:38 diz que a casa do Senhor se acabou com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, conforme as plantas. Neste mesmo sentido, a palavra do Senhor se cumpre no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras 1:1. Às vezes calar quer dizer tomar uma decisão firme. Davi diz a Jonatas que a Saul Davi diz a Jonatas que se Saul estiver muito zangado, sabe que já está inteiramente determinado no mal. 1 Samuel 20:7. Negativamente, completar algo pode significar fazer desaparecer ou esgotar. A palavra calar é usada neste sentido em Deuteronômio 32:23, quando Deus diz: males amontoarei sobre eles, as minhas setas
esgotarei contra eles. Em outras palavras, as suas setas desaparecerão de sua posse. Esta acepção é usada sobretudo para aludir às nuvens, tal como a nuvem se desfaz e passa. Jó 7:9. Outra acepção negativa é destruir algo ou alguém. A fome consumirá a terra. Gênesis 41:30. Neste mesmo sentido está o uso de calar em Isaías 1:28, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Aqui o verbo é sinônimo de morrer ou perecer. A visão de alguém pode desaparecer e a pessoa ficar cega, mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio. Jó 11:20. Uma ênfase completamente diferente aparece quando o coração chega a um fim ou para. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Salmos 84:2. O salmista provavelmente quis dizer que seu anseio pela presença de Deus era tão intenso que nada mais tinha significado para ele. Ele morria para estar lá. B. Substantivo: calar. Consumo, aniquilação completa. O substantivo calar aparece 15 vezes. Uma ocorrência está em Neemias 9:31. Mas pela tua grande misericórdia não os destruístes nem desamparaste. Contaminar é halal. Possuir, contaminar, profanar, começar. Esta palavra é usada mais de 225 vezes no Antigo Testamento, como o verbo halal é usado no que parece ser em dois modos bastante diferentes. Em um sentido, a palavra quer dizer contaminar ou profanar. No segundo uso, a palavra tem o sentido de começar. O uso mais frequente desta raiz hebraica é no sentido de profanar, contaminar. Pode ser uma contaminação ritual, como resultado do contato com o corpo morto, Levíticos 21:4, ou a profanação cerimonial do altar sagrado pelo uso de ferramentas para talhar pedras, Êxodos 20:25. Os lugares santos, Ezequiel 7:24, o nome de Deus, Ezequiel 20:9, e até o próprio Deus, Ezequiel 22:26, podem ser profanados. A palavra é usada para descrever a corrupção resultante de atos sexuais ilícitos, como a prostituição, Levíticos 21:9, ou a violação da cama do pai, Gênesis 49:4, primeira ocorrência. Em mais de 50 ocasiões, esta raiz é usada no sentido de começar. Talvez o mais importante de tais usos seja encontrado em Gênesis 4:26. Esta referência declara que depois do nascimento de Sete, que Adão e Eva tiveram depois do assassinato de Abel por Caim, se começou a invocar o nome do Senhor. A Septuaginta traduz algo assim: ele, o homem, esperou, confiou em invocar o nome do Senhor Deus. Ou pode ser: este homem foi o primeiro a invocar o nome de Jeová. Deve-se perguntar se o escritor quis dizer que só depois do nascimento de Enos, filho de Sete, é que as pessoas começaram a invocar conjuntamente o nome do Senhor, ou se ele quis dizer que esta foi a primeira vez que o nome de Jeová foi usado. Em vista dos relatos em Gênesis 1:3, nenhuma destas opções parece provável. Talvez o escritor está dizendo que, em contraste com a aparente atitude de falta de temor a Deus expressa por Caim, a geração que começou com Sete e seu filho Enos era conhecida por seu estilo de vida temente a Deus. Talvez devido à forma verbal e intensiva, passiva usada aqui, o significado seja algo assim. Então, se começou a invocar o nome do Senhor novamente. Contar. Letra A, verbo. Nagad. Contar, explicar, informar, mostrar. Um equivalente exato para este verbo não é conhecido fora do hebraico bíblico, exceto no aramaico recente. O verbo ocorre ao redor de 335 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. A primeira ênfase da palavra é contar. Isso significa que há, na maioria das vezes, um mensageiro ou alguma outra pessoa que testemunhou algo. Conta para B, a pessoa a quem é feito o relato, e C, o relato. Em tais ocasiões, B, a pessoa que foi informada do relato, está geograficamente separada da fonte original da informação. Assim, em Gênesis 9:22, letra A, viu seu pai desnudo e saiu da tenda para contar a seus irmãos. B, o que ele tinha visto. C,
Em outro grupo de passagens, Nagad representa a informação de um mensageiro acerca de um assunto de importância de vida ou morte para aquele que é informado. Assim, um fugitivo veio e contou a Abraão que Ló havia sido capturado e levado cativo. Gênesis 14:13. Uma observação sobre esta situação carregada de emoção é vista na mensagem de Jacó a Esaú. E enviei para o anunciar a meu senhor para que ache graça a teus olhos. Gênesis 32:5. Embora não seja um relato de um mensageiro de longe, Gênesis 12:18 usa o verbo para designar um relato que é de importância crucial à pessoa a quem se dirigia. Faraó perguntou a Abrão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Gênesis 12:17 relata que pelo fato de Faraó ter levado Sarai para o seu harém para que ela fosse sua esposa, Deus tinha ferido a sua casa com grandes pragas. Finalmente, Nagad quer dizer explicar ou revelar algo que a pessoa de outra maneira não sabia. Em Gênesis 3:11, primeira ocorrência bíblica da palavra, Deus perguntou a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Isto era informação que estava imediatamente ao alcance deles, mas não fora anteriormente entendido por eles. Este uso surge em Gênesis 41:24, onde Faraó diz acerca do sonho que teve, e eu disse-o aos magos, mas ninguém ouve que mo interpretaste. De modo semelhante, Davi se certificava do que não houvesse sobrevivente algum nas cidades filisteias que ele pilhava, a fim de que ninguém o contasse a Aquis. 1 Samuel 27:11. Esta palavra às vezes tem um significado mais forte. Deus disse ao profeta: anuncia ao meu povo a sua transgressão. Isaías 58:1. B. Substantivo, Nagid, líder e principal. Este substantivo aparece 44 vezes no hebraico bíblico. Em 1 Samuel 9:16, a palavra é usada como líder principal, que é equivalente a rei. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. O termo Nagid ocorre em 1 Crônicas 9:11 e se refere a um líder principal, maioral, príncipe de uma região menor. A palavra também é usada para designar o chefe de uma família, guia. 1 Crônicas 9:20. C. Preposição. Naged. Na presença de, à vista de, na frente de, na opinião da pessoa, em frente. Esta palavra ocorre 156 vezes no hebraico bíblico como preposição e como advérbio. Basicamente, a palavra indica que o objeto está imediatamente diante de algo ou alguém. É usado em Gênesis 2:18, onde Deus diz que faria para Adão uma adjuntora que estivesse como diante dele, ou alguém para corresponder com ele, da mesma maneira que o macho e a fêmea dos animais se correspondiam, casavam um com o outro. Estar diante do sol é estar exposto à luz solar. Números 25:4. Em Êxodo 10:10, Faraó disse a Moisés que o mal estava diante de sua face ou em sua mente. O termo neged significa, na verdade, de Êxodo 19:2, perante o sentido de na opinião da pessoa, Isaías 40:17, e em frente, diante de, Josué 6:5. Em combinação e outras partículas, neged significa ao contrário de, perverso, diante de, Números 22:32. De advérbio. Neged. Oposto, em frente de fronte a, em oposição a. Este significado de neged aparece em Gênesis 21:16, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se. Agora a palavra contar, contar no... É contar que eu tava? Contar, no hebraico é nagod. Vamos lá, né? Contar, então. Nagad, quer dizer, contar, explicar, informar, mostrar. Um equivalente exato para este verbo não é conhecido fora do hebraico bíblico, exceto no aramaico recente. O verbo ocorre ao redor de 335 vezes em todos os períodos no hebraico bíblico. A primeira ênfase da palavra é contar. Isso significa que há, na maioria das vezes, uma mensagem ou alguma outra pessoa que testemunhou algo
conta para B e a pessoa a quem é feito o relato, C, o relato. Em tais ocasiões, B, a pessoa que foi informada do relato, está geograficamente separada da fonte original da informação. Assim, em Gênesis 9:22, Cã, letra A, viu seu pai desnudo e saiu da tenda para contar a seus irmãos. Então aqui já leu. Agora que vai ler é contenda. Contenda é rib. Rib no hebraico. Pelejar, lutar, contender. Este verbo ocorre 65 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Em Êxodo 21:18, rib é usado com relação a uma luta física, e se alguns homens pelejarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, o termo rib aparece em Juízes 6:32 com o significado de combater por meio de palavras, B, substantivos. E rib, contenda, discussão, disputa, processo, demanda, altercação, causa. Este substantivo só tem um cognato no aramaico. Suas 60 ocorrências ocorrem em todos os períodos do hebraico bíblico. O substantivo rib é usado para designar conflitos fora do âmbito dos casos legais e dos tribunais. Este conflito entre indivíduos pode se manifestar em disputa, como em Provérbios 17:14, como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Em Gênesis 3:7-8, primeira ocorrência de rib. A palavra é usada para se referir à contenção anterior, para desencadear luta entre dois grupos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Em tal caso, aquele que contenda é claramente a parte culpada. O termo rib representa disputa entre duas partes. Esta disputa é estabelecida no contexto de uma estrutura legal mútua ligando ambas as partes em um tribunal que é autorizado a decidir e executar justiça. Isto pode envolver alteração entre duas partes desiguais, um indivíduo e um grupo, como quando todos os israelitas disputaram com Moisés, afirmando que ele não tinha cumprido sua parte no trato, fornecendo provisões suficientes para eles. Moisés apelou para o juiz, que o vindicou enviando água da rochedo íngreme, ou ser golpeada por Moisés, e chamou o nome daquele lugar Massa ou Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Êxodo 17:7. Deus decidiu quem era a parte culpada, Moisés ou Israel. A alteração pode ser entre dois irmãos, como em Deuteronômio 25:1, onde os dois disputantes vão aos tribunais. Ter um processo ou controvérsia não significa que a pessoa seja má. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Em Isaías 1:23, o juiz injusto aceita o suborno e não permite que a causa, os argumentos justos da viúva chegue perante ele. Provérbios 25:8-9, admoesta um sábio: pleiteia a tua casa com o teu próximo, quando este pode te confundir. O termo rib representa o que acontece na situação real de um tribunal. É usado para aludir ao processo inteiro de adjudicação. Nem ao pobre favorecerá ser parcial na sua demanda. Êxodo 23:3, Deuteronômio 19:17. Também é usado para refletir as várias partes de um processo. Em Jó 29:16, o patriarca defende sua retidão, afirmando que ele era defensor dos indefesos, dos necessitados, era pai e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Aqui a palavra significa a falsa acusação trazida contra um acusado. Mais cedo no livro de Jó 3:6, rib representa os argumentos da defesa. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Em outro lugar, a palavra descreve os argumentos da acusação. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo, literalmente os homens que apresentam o caso da acusação. Jeremias 18:19. Finalmente, em Isaías 34:8, rib significa um processo já discutido e ganho.
esperando justiça, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela luta de Sião. Dois outros substantivos relacionados com Ribe ocorrem raramente. O termo Meribá aparece 2 vezes e significa contenda. A palavra se refere a uma confrontação extralegal, Gênesis 13:8, e a uma confrontação legal, Números 27:14. O vocábulo Yaribe ocorre 3 vezes e quer dizer disputante, oponente e adversário, Salmo 35:1, Isaías 49:25 e Jeremias 18:19. Continuamente, Tamid. Sempre continuamente e regularmente, esta palavra se origina de uma raiz que significa medir. A raiz é encontrada no assírio, aramaico, árabe e fenício. O termo tamid ocorre 100 vezes em todas as partes do Antigo Testamento. Significa o que será feito regular ou continuamente, sem interrupção. A palavra tamid é usada pela primeira vez em Êxodo 25:30. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Às vezes a continuidade é explicada pelo que se segue, como em Isaías 21:8. Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Por causa do seu concerto com Jonatas, Davi disse a Mefibosete: e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. 2 Samuel 9:7, 2 Samuel 9:10. O termo tamid ocorre com muita frequência na maioria dos rituais diários no tabernáculo e no templo. Isso, pois, é o que oferecereis sobre o altar dos cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Êxodos 29:38. A variante nas traduções indica que ambas as ideias, regularidade e continuidade, estão presentes na palavra hebraica. Nesta passagem, tamid indica que estes rituais deviam ser executados regularmente sem interrupção para a duração do antigo concerto. A palavra também é usada para se referir a Deus. Descreve sua presença visível do tabernáculo. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Números 9:16. Descreve seu cuidado por seu povo. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Salmos 40:11. E o Senhor te guiará continuamente. Isaías 58:11. O vocábulo tamid também é usado para aludir a Jerusalém. Os teus muros estão continuamente perante mim. Isaías 49:16. A palavra descreve a resposta do homem a Deus. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Salmos 16:8. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34:1. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Salmos 119:44. E em contraste, Israel é posto e me irrita diante da minha face de contínuo. Isaías 65:3. Por fim, afirma-se a respeito de Sião escatologicamente: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite, e se fecharão. Isaías 60:11. B. Adjetivo, tamid, ininterrupto. Em Êxodos 30:7-8, Arão recebe ordem de queimar incenso a cada manhã e à tarde, quando ele for acender as lâmpadas. É-lhe dito que ofereça este incenso de contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. A mesma expressão hebraica é usada para as funções sacerdotais, Números 28:6, Ezequiel 46:15. Continuidade, a substantivo tamid. Continuidade, a palavra tamid é usada muitas vezes como substantivo. Em Números 4:7, a palavra é usada com pão, significando literalmente o pão da continuidade, o pão contínuo ou o pão que sempre está lá. Em outros grupos de passagem, a palavra enfatiza a repetição regular. Por exemplo, Êxodos 29:42 menciona literalmente o holocausto da continuidade, o holocausto contínuo ou a oferta feita a cada manhã e tarde. O contínuo sacrifício de Daniel 8:11, o sacrifício diário ara também é este holocausto ininterrupto. O uso não religioso indica que tamid descreve continuidade no tempo, no sentido de rotina ou hábito. O termo tamid também tem a conotação de rotina que chega a um fim quando o trabalho é completado, e serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a terra sobre a face da terra, para a purificarem durante 7 meses este trabalho. Ezequiel 39:14. B. Advérbio, tamid, continuamente, a toda hora,
Sempre um cognato desta palavra aparece no árabe. O hebraico bíblico a atesta em todos os períodos. A palavra é usada como advérbio que significa continuamente. Em sua primeira ocorrência, tamid representa ação ininterrupta, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Êxodo 25:30. Em Jeremias 6:7 lemos: enfermidade e feridas adiante de mim continuadamente. Em muitas passagens tamid traz a acepção de repetição regular. Isto, pois, é que oferecereis sobre o altar 2 cordeiros de um ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Êxodos 29:38. No uso poético, tamid é encontrado no contexto da expressão religiosa fervorosa. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Salmos 25:15. Pode expressar firme convicção na fidelidade de Deus. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Salmos 40:11. Coração é leb. No hebraico, coração no hebraico é leb. Coração, mente, meio. A palavra leb e seu sinônimo lebab aparecem 860 vezes no Antigo Testamento. A lei, os profetas e os salmos mencionam muitas vezes a palavra coração. A raiz também ocorre no acadiano assírio, egípcio, garítico, aramaico, árabe e no hebraico pós-bíblico. Os substantivos aramaicos correspondentes sucedem 7 vezes no livro de Daniel. Coração é usado primeiramente para se referir ao homem em Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Em Gênesis 6:6, leb é usado para aludir a Deus. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Coração diz respeito ao órgão do corpo. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel ao peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário. Êxodos 28:29. Joabe tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. 2 Samuel 18:14. O meu coração dá voltas. Salmos 38:10. O termo leb também se refere à parte interna ou meio de algo. Os abismos coalharam-se no coração do mar. Êxodos 15:8. E o monte ardia em fogo até ao meio dos céus. Deuteronômio 4:11. E serás como que dorme no meio do mar. Provérbios 23:34. A palavra lebab é usada para aludir ao homem interior em contraste com o homem exterior, como em Deuteronômio 30:14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Joel 2:13. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. O termo lebab é composto com a alma para dar ênfase, como em 2 Crônicas 15:12. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. 2 Crônicas 15. O termo nefesh, alma, vida, ego, também é traduzido como coração. Em todas as vezes conota o homem interior, porque como imaginou na sua alma, nefesh, assim é Provérbios 23:7. O substantivo leb é usado para se referir ao homem em si ou à sua personalidade. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração. Gênesis 17:17. Falei eu com o meu coração. Eclesiastes 1:16. A palavra leb também é usada para aludir a Deus neste sentido. E vos darei pastores segundo o meu coração. Jeremias 3:15. O lugar do desejo, propensão ou vontade é indicado pela palavra coração. O coração de Faraó está obstinado. Êxodo 7:14. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará. Êxodo 35:5. Êxodo 35:21-29. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração. Salmos 86:12. O termo leb também é usado para se referir a Deus neste sentido. E os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Jeremias 32:41. Disse que as pessoas estão de acordo quando seus corações estão ajustados entre si. Reto é o seu coração, como o meu coração é com o teu coração.
2 Reis 10:15, em 2 Crônicas 24:4. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Literalmente teve em seu coração. O coração é considerado o lugar das emoções. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Deuteronômio 6:5. E vendo-te Arão se alegrará em seu coração. Êxodos 4:14, 1 Samuel 2:1. Assim há corações alegres. Juízes 16:25, corações turbados, Isaías 35:4, e corações trementes, 1 Samuel 4:13. Considera-se que o coração seja considerado lugar de conhecimento e de sabedoria e como sinônimo de mente. Este significado ocorre quando o coração aparece com o verbo saber. Sabe, pois, no teu coração, Deuteronômios 8:5. E não vos tem dado do Senhor um coração para entender, saber. Deuteronômios 29:4. Salomão orou: a teu servo, pois dá um coração entendido, sabido, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9, 1 Reis 4:29. A memória é a atividade do coração, como em Jó 22:22, põe suas palavras de Deus no teu coração. O coração é um lugar de consciência e do caráter moral, como é que a pessoa responde à revelação de Deus e do mundo que o cerca. Jó responde: não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Jó 27:6. No lado oposto, o coração doeu a Davi, 2 Samuel 24:10. O coração é a fonte das ações humanas. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Gênesis 20:5 e Gênesis 20:6. Davi andou em verdade, em justiça e em retidão de coração. 1 Reis 3:6. E Ezequias andou com o coração perfeito. Isaías 38:3. Diante de Deus, só aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24:4. Pode ficar na presença de Deus. A palavra lebe se refere ao lugar da rebelião e orgulho. Deus disse: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis 8:21. A cidade de Tiro é como todos os homens, visto como se eleva o seu coração, e dizes: eu sou Deus. Ezequiel 28:2. Todos eles se tornaram como Judá, cujo pecado está gravado na tábua do seu coração. Jeremias 17:1. Deus controla o coração por causa do seu coração natural. A única esperança do homem está na promessa de Deus. E vos darei um coração novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Assim o pecador ora: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmos 51:10. E une o meu coração, dê-me um coração não dividido, ao temor do teu nome. Salmos 86:11. Também como Davi diz: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. 1 Crônicas 29:17. Por conseguinte, o povo de Deus busca sua aprovação. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Salmos 26:2. O coração representa o seu interior, o ser interior do homem, o próprio homem. Neste sentido, é a fonte de tudo o que ele faz. Provérbios 4:4. Todos os seus pensamentos, desejos, palavras e ações fluem no fundo do seu ser. Contudo, o homem não pode entender o próprio coração. Jeremias 17:9. À medida que o homem prossegue em seu próprio caminho, seu coração fica cada vez mais duro. Mas Deus circuncidará, cortará a impureza de o coração do seu povo, de forma que ele venha a amá-lo e obedecê-lo de todo o seu ser. Deuteronômios 30:6. Lebe eternamente, amigavelmente, com consolo. O termo lebe é usado como advérbio em Gênesis 34:3. E apegou-se a sua alma com Diná e falou afetuosamente a moça. Em Ruth 2:13, a palavra significa amigavelmente, pois se consolaste e falaste ao coração da tua serva. A palavra significa consolo em 2 Crônicas 30:22 e Isaías 40:2. Corda, Ebel. Corda, cordel, equipamento, linha de medir, medida, partilha, porção, região. Os cognatos desta palavra aparecem no aramaico, siríaco, etiópico, árabe e acadiano. A palavra ocorre por volta de 50 vezes no Antigo Testamento. O significado primário de Ebel é corda. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Josué 2:15. A palavra é
usada para se referir a cordas de tendas em Isaías 33, 20. Habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. O equipamento de navio é o significado de Ebel em Isaías 33, 23. Figurativamente usado, Ebel enfatiza estar preso. Em 1 Reis 20, 31, lemos que os sírios que tinham fugido para a Feca propuseram pôr panos de sacos na cabeça como sinal de arrependimento por terem atacado Israel e colocar na cabeça no pescoço cordas como sinal de submissão e autoridade de Israel. As armadilhas usavam cordas. As armadilhas usavam cordas para formar uma rede ou laço sobre o que a vítima pisava e ficava presa. Desta maneira, o ímpio seria apanhado por Deus. Jó 18:10. Em muitas passagens, a morte é retratada como caçadora cuja armadilha atua repetidamente e cuja presa é capturada pelas cordas da armadilha. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. 2 Samuel 22:6. Em outros casos, a coisa que prende é boa, atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor. Oséias 11:4. Eclesiastes 12:6 descreve que a vida humana é mantida por uma corda de prata. Uma corda podia ser usada como linha de medir. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar e com um cordel inteiro para os deixar em vida. 2 Samuel 8:2. Este significado de Ebel também ocorre no Salmos 78, 55. E ele, dividindo suas terras por cordel, lhes deu por herança. Compare Malaquias 2:5. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. O ato referido por Miqueias aparece no Salmos 16:6 como imagem da vida em geral. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. A palavra Ebel também quer dizer a coisa medida ou partilhada, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte de sua herança. Deuteronômio 32:9. Aqui o uso é claramente figurativo, mas em 1 Crônicas 16:18, a porção quion da herança de Israel é uma coisa medida, concreta. Em acepção aparece primeiro em Josué 17:5. Em passagens como Deuteronômio 3, a palavra é usada para aludir a uma região ou área medida, toda a borda da terra de Argob e o reino de Og em Bazã. A palavra pode se referir a um grupo de pessoas, descrevendo-as como se estivessem amarradas entre si, um bando. Encontrarás um rancho de profetas que descem do alto. 1 Samuel 10:5.